Boa noite a todos, aqueles que nos ouvem, né, através da internet, nesse programa maravilhoso que é o Viajando pela Cultura. Hoje nós teremos a travessia dos Lençóis Maranhenses e quem vai nos falar sobre isso, vai dar todas as dicas, é um profundo amigo da Casa IEP, certo? Que veio trazido pelas mãos aí da colega a Beth Young, certo? Trouxe aqui no tempo em que ela coordenou esse trabalho, certo? Maravilhosamente. E a gente fica muito radiante, Márcio, porque sabemos que se tem o nome Márcio Porto, nós temos que a viagem vai ser maravilhosa, cheia de detalhes, com fotos tremendamente, né? Vai dar aquele molho, certo, escondido da viagem para os Lençóis Maranhenses, tá? Então, eu agradeço a tua presença e vou ler o seu currículo aqui para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, estão chegando a primeira vez assistindo isso. Estou vendo que tem pessoas aí que estão na primeira vez assistindo e desde já desejo a todos, né, boa viagem, né, que tenhamos sim maravilhas, que tenhamos boas memórias e quiçá, certo? Estejamos estimulados a fazer essa viagem aí, né, pelas mãos do Márcio e depois a gente vai sozinho lá para Lençóis Maranhenses, certo? Acompanhado aí pela companhia que o Márcio vai indicar, exatamente as dicas que ele for nos dar. Mas vamos lá, a apresentação do Márcio. Ele é engenheiro metalúrgico pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, formado em 1982. Tá? Ele prestou serviços à Cosipa na área de coqueria e acearia, reorientando posteriormente sua carreira para a engenharia de software na área financeira. Trabalhou também no Banco Itaú, onde desenvolveu o sistema de gerenciamento de ativos e passivos e em diversas consultorias de software financeiro, gerenciamento de projeto em mais de 30 instituições financeiras e também desenvolvendo sistema para gestão de fundos de investimento. Então, quem precisar de alguma dica de investimento, o Márcio é especialista. Viu? A partir de 1998, passou a especializar-se em risco de mercado com o produto Algorithmics, um líder mundial em soluções para cálculo de risco financeiro. Além de atender grandes bancos brasileiros e fundos de pensão e a Bovespa, em 2003, foi gerente de serviços para a Europa do Sul, baseado em Madrid, e de 2007 a 2010 foi alocado para gerenciar projetos no vizinho país aqui, o Chile, tendo implementado sistemas de cálculo de risco para um banco chileno e para a Bolsa de Santiago. De 2012 a 2022, ele trabalhou na IBM, sempre na área de soluções de risco financeiro, e em 2020 passou para a SSEC, empresa multinacional, atual detentora da solução Algorithmics. Seu projeto mais significativo no momento é a implementação de um sistema de risco de mercado em tecnologia Big Data, ou Big Data, como queiram, para um grande banco brasileiro. Márcio, o espaço e o tempo é todo seu. Uma palavra, fique à vontade. Obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Muito bem, pessoal. Boa noite a todo mundo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite do IEP, de modo que a gente possa espalhar a beleza que são os Lençóis Maranhenses, que certamente é um dos lugares mais espetaculares da Terra, altamente recomendável para todo tipo de viagem, seja com que idade for. A gente foi para os Lençóis Maranhenses há 20 anos atrás, em 2002, quando meu filho ainda era pequeno, e aproveitamos bastante. A gente teve a chance de voltar novamente para os Lençóis agora em 2022. Esta viagem foi, portanto, feita em maio até começo de junho de 2022. Então, vamos ver... Opa, clicando aqui. Os Lençóis Maranhenses se encaixam nesse litoral maravilhoso do norte do Brasil, que vai de Fortaleza, mais ou menos, até São Luís, e é possível percorrer todo esse litoral de ônibus ou com transporte muito fácil, muito organizado. Isso tem o nome comercial de Rota das Emoções. Existem empresas que fazem esse circuito, e foi o que eu fiz. A gente desceu de avião em Jericoacoara, conheceu Jericoacoara, pegou um transporte e foi parar em Parnaíba,
conhecemos o delta do Parnaíba, depois foi para Tutóia, que também já começa as areias de Lençóis Maranhenses, depois foi para Barreirinhas e, por fim, fez a travessia a pé dos Lençóis Maranhenses. É isso que é o original da viagem. Então, essa Rota das Emoções é altamente recomendável, é muito fácil e muito organizado, tá? Você desce em Fortaleza, vai parar em São Luís e é cheio de atrações. E nós aqui vamos nos concentrar só nos Lençóis Maranhenses. Eu estava pensando em falar também da Rota das Emoções inteira, mas é muita coisa. Então fica para uma outra ocasião. O fato é que essa costa norte do Brasil aqui tem muita areia, as praias de areia e dunas são muito extensas, inclusive aqui até a virada do Nordeste, porque vem essa corrente do norte do Brasil, que é bastante forte, e traz areia lavada do Oceano Atlântico. E essa areia lavada vai se depositando aqui. É por isso que tem tanta areia a esse ponto. Veja uma foto de satélite dos Lençóis Maranhenses. Isso aqui tem mais ou menos uns 80 quilômetros de comprimento por 20 aqui na base mais larga, e é pura duna. Tem os Lençóis Maranhenses e tem os pequenos lençóis aqui, uma coisinha menor para cá. Fora todas as dunas e praias de extensa areia que tem até Fortaleza, né? O fato é que os Lençóis Maranhenses é como se fosse um deserto, só areia, só que ele tem água. Então, é uma espécie de deserto único no mundo que as pessoas nem gostam de chamar de deserto, porque como chove durante o primeiro semestre, os lençóis freáticos, os rios que vêm daqui do interior do Maranhão e passam por baixo da areia, percorrendo aqui, mantêm lagoas cheias. Então, você pode andar pelas areias e tem toda hora uma lagoa para você beber água, se banhar, então é perfeitamente possível sobreviver aqui no deserto. Aqui nós temos, no meio do deserto, 2 oásis. Esse oásis daqui se chama a Baixa Grande. Ele tem algumas pessoas morando, tem população muito pequena, mas a gente consegue se hospedar aqui, em redários, que são lugares que oferecem rede para os turistas que passam. E esse segundo oásis, aqui já é uma vila bastante grande chamada Queimada dos Britos, porque a família Brito é que povoou isso aqui há muito tempo atrás. Aqui a gente tem um portal de entrada dos Lençóis Maranhenses, é Barreirinhas. De Barreirinhas, você tem excursões de jipe que vem essa parte aqui, maravilhoso, é fácil ir. E você pode pegar um barco e ir se hospedar em Atins ou fazer uma viagem de ida e volta para conhecer esse pedaço aqui, um pouco dos pequenos lençóis e a parte de cá. E o que se faz na travessia a pé é que as pessoas pegam um barco, vão para Atins e atravessam tudo isto aqui a pé até Santo Amaro do Maranhão, que é a segunda porta de entrada dos Lençóis Maranhenses. Então, você pode ir para Santo Amaro, os lençóis aqui são bastante diferentes e tem várias excursões de jardineira. Jardineira é um jipão daqueles tipo Toro, L200, que tem caçamba atrás, eles põem cadeiras, bancos estofados, um toldo para proteger do sol e da chuva e levam os turistas a passear pelas areias. Como isso aqui é um parque nacional, a visita é regrada. Os jipes desse lado só vão até um certo ponto, os jipes desse lado só vão até um certo ponto. E estão autorizados os jipes só que vão abastecer os moradores desses oásis aqui no meio. Então, aqui no meio é bastante deserto, bastante vazio, é uma imensidão maravilhosa onde está só você e mais ninguém. Outra coisa é que tem rios que atravessam. Os rios que vêm do Maranhão aqui passam por debaixo das areias e, de repente, afloram. Está vendo essas manchinhas aqui? São foz de rios que vão chegando. Inclusive, entre os 2 oásis passa esse Rio Negro, que nós vamos falar bastante dele mais tarde. Nós tivemos que atravessar esse Rio Negro a pé. O Rio Negro vem, ele aflora um pouco antes da Queimada dos Britos, sustenta toda essa vegetação aqui e depois escorre mansamente até o mar. E, então, chegando em como a gente se orienta. Veja, o objetivo era ir a pé durante 8 dias, percorrendo aproximadamente uns 60 quilômetros, eu estimo, desde Atins até Santo Amaro. Então, como você se orienta aqui? Porque a areia não tem nenhum ponto de referência. Então, a primeira dica para quem quer fazer esta travessia a pé é assinar o Wikiloc. O Wikiloc é um aplicativo de celular que opera por GPS, então não faz mal que não tem sinal de celular, porque o satélite pega. Então, você pega uma trilha como essa aqui, que os nossos amigos fizeram há 3 anos antes,
e você vai seguindo essa trilha pelo GPS. Ele te diz se você está longe da trilha, se você está perto, e a que direção você tem que ir para voltar a encontrar a trilha, e assim por diante. Então, isso aqui é o software de orientação moderno. Com um celularzinho, você consegue se orientar. E eu devo dizer que foi a primeira vez que eu usei esse Wikiloc, e eu me perdi bastante. Nos primeiros dias eu não sabia usar. Eu dizia para os meus amigos, olha, nós vamos para cá. E diziam, não, é para lá. Às vezes eu dizia completamente oposta a direção. Eu demorei para saber onde clicava nessa coisa aqui, foi aprender só nos últimos dias. E acho que se eu pegar de novo, eu ainda não vou saber, não, tem que voltar. Então, mesmo esse Wikiloc precisa de uma certa experiência, né? Depende do seu talento em operar com aplicativos. Enfim, a gente foi porque há 20 anos atrás já tínhamos ido. E lá conhecemos em Barreirinhas, morava a nossa amiga Kimiko, que, aliás, está aqui assistindo essa palestra. Ela trabalhou ali por um grande número de anos, acredito que uns 15 anos, espero estar acertando, Kimiko, como agente de turismo, onde era muito subdesenvolvido isso nos anos 90, nos anos 2000, e ela foi treinando as pessoas, ensinando respeito ao cliente, ensinando respeito ao horário, porque o pessoal realmente não tinha noção nenhuma como tem que ser, como tem que agradar turista, e como resultado ela construiu o turismo dos Lençóis Maranhenses. E aqui nós temos, quando nós chegamos vindo da Rota das Emoções, o centro comercial de Barreirinhas, chamada a Beira Rio, onde tem vários restaurantes, você pode comer, a cidade tem vários hotéis, e daqui saem as excursões de jipe, daqui do cais da Beira Rio, saem as excursões de jipe de barco, que quando vocês forem, é aqui que vão passar para poder conhecer os lençóis. E aqui, no dia seguinte, pegamos um barco para viajar até Atins, portanto. E em Atins, digo, o dono do barco era este aqui, o Alex. O Alex é da agência Vale dos Lençóis, que é uma agência que eu recomendo, tem site, presta um excelente serviço. Ele era mocinho quando fomos lá 20 anos atrás e estava sendo treinado pela Kimiko. Hoje ele tem a agência dele, contratamos o mesmo Alex que vimos há 20 anos atrás e nos prestou um ótimo serviço. Agência Vale dos Lençóis, portanto. E o barco começa a andar, levando nós e todas as nossas mochilas na direção de Atins, e você vai vendo as casinhas do meio do caminho. Inclusive, é interessante ver como Barreirinhas está passando por um processo de gentrificação. O que é isso? Antigamente era uma comunidade de nordestinos, de gente, pescadores, agricultores e coisas assim. E agora está vindo gente de São Luís, de Fortaleza, construir mansões pela cidade, pela beira do rio, e o pessoal está vendendo suas casas, porque pagam bem e acabam indo morar na cidade. Mas pensando bem, isso é fatal. Com o grande afluxo de turistas, é fatal. A primeira parada do barco, que está indo para Atins, é num lugar chamado Vassoura, que beira os pequenos lençóis. Então, aqui a gente começa a ver dunas, árvores mortas pelo avanço das dunas, um lugar muito lindo, e tem alguma infraestrutura lá para comida e bebida, e lá a gente achou essa simpática coruja, chamada caburé. É uma coruja local, e eu digo porque lá tem um lugar chamado Caburé, onde os barcos levam, que é justamente o nome dessa coruja. Fora isso, também tem os macacos, um monte de micos andando, porque os turistas dão comida, então eles ficam em cima. E eles são perigosos no sentido de que eles pegam as coisas da sua mão e saem correndo pelo telhado. Então, eu vi quase roubarem alguma bolsa lá da mão de uma mulher, e eu não cheguei perto, no máximo eu tirei uma foto de longe e fiquei na minha. Perigoso, muito contato com animais que não sabem o que estão fazendo. Enfim, outro lugar que o barco para é em Mandacaru, uma vila da Marinha que tem o farol que orienta as pessoas, os barcos que chegam pelo mar. Nesse farol você pode subir por uma escada em espiral e de lá de cima você tem uma bela vista da vila de Mandacaru, das instalações da Marinha aqui e do rio Preguiças, que vem de Barreirinhas, vem de longe e vai se pôr no mar aqui perto de Atins. Até que, então, nós chegamos em Atins. E lembra que eu disse que chove nos 6 primeiros meses do mês? Então, como era maio, ainda era época de chuva. E esse ano choveu bastante. Muito bom para as lagoas, mas Atins estava inteira inundada. Todas as ruas da cidade, que é bem a nível do mar, da cidade, da vilazinha, né? Estavam cheias de água. Inclusive, uma noite a gente queria ir num restaurante e andamos e não conseguia porque só tinha
piscinas de água gigantescas. Então, o restaurante ficou sem fregueses, de tanta água que tinha por ali. Mas é uma vilazinha simpática que dá para ficar um tempo. Na pousada que nós ficamos, tinha esse simpático adendo, que é um sabiá do campo. Esse sabiá do campo foi pego pequenininho, caído do ninho, eles começaram a dar comida, e ele não sai mais de perto, fica ali. Inclusive, para evitar que ele seja pego por predadores durante a noite, os donos deixam dormir dentro do quarto. Quando chega a noite, ele fica na porta do quarto, eles recolhem, ele dorme lá e de manhã soltam de novo. E assim, portanto, é um sabiá domesticado. Muito interessante. Essa é uma praia de Atins, e aí você vê como as coisas mudam. Há 20 anos atrás, que a gente foi para Atins, essa praia era gigantesca, ela ia até lá no meio, e o Rio Preguiças corria por um canal profundo. À medida que o tempo passando, ele foi assoreando o canal, e, portanto, o mar foi avançando. Hoje o rio é raso e as praias estão praticamente quase extintas. Eu acho que até daqui a uns anos Atins vai ser comido pela água. Nada disso para quieto. As coisas mudam sempre. Aqui um magnífico pôr do sol na praia, numa prainha de Atins. E aqui está o nosso trajeto. Então, como eu disse, nós fomos a pé. A travessia foi a pé e foi a convite do Jaime e da Meire, dois amigos nossos que já tinham feito isso há 3 anos atrás. Eles queriam ir de novo e disseram, vocês querem ir junto? Mas, claro, estamos dentro. Só que como eles já tinham a experiência de ter feito uma vez a caminhada completa, eles disseram, no início, essa caminhada não é tão bonita, porque ela vai perto do mar, tem matinho, não tem grandes dunas. O legal é andar aqui pelo meio da duna e ficar mais tempo no meio das dunas e das lagoas. Então, nós pegamos uma jardineira em Atins que nos levou até um trechinho, até um lugar chamado Cachoeira do Bonzinho. Ali começamos a andar. E depois aqui, o ponto final, nós passamos, aliás, 2 noites aqui no meio e dormimos uma noite aqui na Baixa Grande. Uma noite no meio das areias e uma noite na Queimada dos Britos. E depois mais 2 noites nas areias até chegar nessa pontinha que chama Betânia. É uma vilazinha chamada Betânia e depois também não é tão bonito. Então, nós já programamos e também tinha uma jardineira nos esperando aqui que levou até Santo Amaro. Então, a gente pôde ficar um tempão justo no trecho mais bonito, que é aqui no meio. E como pode ver, aproveitamos bastante. Essa foi uma boa dica. Aqui são as 9 pessoas da nossa turma. Temos aqui o Jaime e a Meire, que nos convidaram para fazer essa aventura, que já tinham ido. A Milena, que é a filha deles, ela inclusive levou um drone. A Milena está se formando em engenharia florestal esse ano, e tendo levado um drone, ela autorizou que eu projetasse aqui fotos e filmes de drone que ela fez, tá? Então, muito obrigado, Milena. Eu não vou ficar dizendo de quem são as fotos toda hora, mas tudo que for aéreo é foto e filme da Milena. Aqui estamos eu e a Sueli, minha esposa. Ela também tem um monte de fotos que foram selecionadas aqui, ela tira fotos muito bem. E aqui nós temos mais um casal, que é a Ieda e o Newton, que cuidam de 2 pousadas em Maresias, aqui no litoral de São Paulo, e suas filhas Bruna e Mica, que também ajudaram bastante. Então, prontos, todo mundo de mochila nas costas, pegamos a nossa jardineira e chegamos na Cachoeira do Bonzinho. Aqui começa a grande aventura. A pé, vamos aprender a usar o Wikiloc e vamos fazer o trajeto todo. Essa cachoeira existe porque antigamente aqui havia um mangue que foi comido pelas areias. Então, esse preto é matéria orgânica que soldou a areia numa espécie de rocha um pouquinho mais dura e o rio que chega aí vai erodindo aos poucos. E assim começamos a caminhada. Cada um tinha uma mochila nas costas, de acordo com o que conseguia carregar, e eu, como queria levar equipamento fotográfico de montão, né? Como gosto da coisa, eu devia ter quase 20 quilos na minha mochila. Nossa, um pouco pesado, mas demos conta. Deu para fazer. Imagina andar 20 dias, digo 8 dias, com 20 quilos nas costas. Pois começamos a andar, cada um no seu ritmo, mas todo mundo sempre mais ou menos perto. E a rotina de andar pelas areias é assim, você sobe a duna pelo lado menos inclinado, que é mais duro, porque é o lado em que bate o vento. Então é muito fácil andar nessa areia, não é uma areia fofa, é muito agradável andar também. Até que você chega lá em cima e tem uma visão maravilhosa de uma lagoa do outro lado. E para descer, como não é o lado que bate o vento, a areia é muito fofa. Então você desce na areia fofa e depois atravessa
a lagoa em algum lugar, tem que procurar um lugar raso, um val, para você passar para o outro lado. E assim fazemos. Tem que tomar cuidado, porque às vezes tem areia movediça. Areia movediça é que você pisa na areia e ela faz uma espécie de coisa que você põe o pé e afunda mesmo, e não tem, é difícil sair. Então eu queria mostrar aqui para vocês um filminho da primeira vez que nós caímos na areia movediça. A corridinha. Não tem jeito, é o caso de rir, né? Mas ajuda. Fui tentar e no rabudinho não deu não. Ok, foi isso. Mas veja, nós caímos na areia movediça logo de cara, mas foi a única vez. Porque logo a gente aprendeu a reconhecer quando a areia é movediça. Dá para ver pelo jeitão do chão, quando está meio lisinho, meio estranho, com aquela consistência, você já não pisa e pode deixar que a areia é movediça. Então, nós só caímos na primeira vez e depois aprendeu e não teve mais problema. Claro que você sabe, às vezes tem que passar pela areia movediça e tem que andar rápido. Andando rápido com passos curtinhos assim, para não ficar muito tempo parado, a coisa vai. E não é só subir e descer duna, também é dar a volta nas lagoas. E vejam pela luminosidade da foto que o calor é sufocante. Entre 10 e 2 horas, o calor é uma coisa absurda. O que é legal é que o vento é delicioso. O vento é quase constante. Durante a época de chuva, que é quando nós fomos, às vezes não tem vento. Vocês vão ver que pegamos horas sem vento. Depois, quando começa junho, julho, o vento é constante, não para 24 horas por dia. Então, isso ajuda a gente a suportar o calor. E a segunda coisa é que, para suportar o calor, tem tanta lagoa, você ficou, como tínhamos muito tempo, ninguém tinha pressa, tinha 8 dias para cruzar tudo aquilo, ficou com calor, está cansado, bota as mochilas lá e mergulha numa lagoa maravilhosa, de águas transparentes, de temperatura super agradável. E no fim da tarde, o que você faz? Nem precisa andar até muito tarde. Quando chega lá o meio da tarde, começa a passar a hora do grande calor, você arma suas barracas ao lado de alguma lagoa escolhida, que seja linda, e ali passa a noite. E depois de montar as barracas, de nadar mais um pouco, o programa obrigatório de todo fim de tarde é subir na duna mais alta da região e observar o pôr do sol. E o pôr do sol todo dia é um espetáculo, veja só. Num lugar desses, de pura natureza, sem nada na frente, o pôr do sol é sempre uma maravilha. Então, a gente via o pôr do sol, era sagrado, todo dia, era meia hora antes, meia hora depois, curtia o pôr do sol. E aí, quando acabava de ficar escuro, o que fazíamos? Queria mostrar, antes de dizer o que fazíamos, esse bichinho aqui, que se chama tesourinha. Muitos de vocês já devem ter visto tesourinha, porque tem no Brasil inteiro. Aqui na Mata Atlântica, no sul, tem de monte. Só que as tesourinhas daqui são os insetos marrons, porque afinal eles vivem na terra. Lá são as tesourinhas iguais às daqui, só que elas são brancas. Veja só, evoluíram para ser albinas no meio das areias. Durante o dia, elas ficam enterradas e à noite elas saem aos milhares. Milhares de tesourinhas andando por todo canto, mas apesar de ser ameaçadoras com essa coisa aqui atrás, elas não atacam, não. O que acontece é que se você fica muito tempo sentado no lugar, elas vêm lamber a sua perna como se fosse um peixinho, um lambari. Você sente aquela picadinha porque ela está procurando comida. Mas são inofensivas. E qualquer coisa que você derruba no chão, ela corre para lamber, porque é a nutrição delas. Imagino que não é grande a oferta de comida no meio daquela areia, né? Então, qualquer coisa que a gente derruba, elas vêm correndo atrás. Enfim, são simpáticas. E ali, no resto da noite, olha só o céu estrelado. A gente arma as barracas e temos aqui, por exemplo, o Cruzeiro do Sul. Dá para ver uma cruz aqui, exatamente o Cruzeiro do Sul. Alfa Centauro e Beta, constelação do Centauro, e a longe as luzes de Barreirinhas. Que isso aqui, como já disse da outra vez na apresentação dos céus do Brasil, é uma praga, o excesso de luz que as cidades têm. Para que tanta luz jogada no espaço à toa, sendo que é tão caro produzir energia elétrica? Enfim, aí estamos. Mas daí o que a gente fazia? Esticávamos tapetes no chão, a gente usa tapetes de nylon em camping.
E no acampamento, cada um tem seu tapete de nylon, cada grupo tem seu tapetinho de nylon, a gente deitava e ficava contando história e observando estrelas. Então, as noites eram uma delícia, com temperatura agradável. Às vezes, se o vento estava forte, o máximo que você tinha que vestir era um nylon fino, ou uma camiseta de manga comprida, nada mais do que isso. Muito agradável. E ali, como eu gosto de estrelas e consigo reconhecer um monte de constelações, as pessoas ficavam perguntando, aqui, eu dizia, tá vendo? Mais para cima, mais para baixo, à esquerda, à direita, essa estrela, aquela, tá vendo o formato? E estava dando certo, até que uma noite depois, eu comecei, deitamos em vários tapetinhos aqui, todo mundo junto, e começaram a perguntar de estrela, eu comecei a dizer e ninguém entendia nada. E ninguém entendia nada. Eu falei, mas o que está acontecendo hoje? Eu levantei a cabeça e vi, cada um estava deitado com a cabeça de um lado, numa direção diferente. Aí eu dizia para a direita, para a esquerda, e cada um no seu referencial, ninguém achava nada. Eu falei, poxa vida, vamos deitar todo mundo junto, senão eu paro com essa história. Muito bem. Ali, outra coisa interessante é que você vê de um lado o Cruzeiro do Sul e do outro lado a Ursa Maior. Está vendo aqui a Ursa Maior de cabeça para baixo? Ela é a constelação típica do hemisfério norte. Então, estando perto do Equador, você vê a constelação do Sul, que é o Cruzeiro do Sul, e, ao mesmo tempo, o norte, que é a Ursa Maior. Extremamente interessante. E essas luzinhas aqui são barcos no mar. Aqui a gente ainda estava meio perto do mar e dava para ver as luzinhas dos barcos parados no meio do mar. Essa foto, a Milena tirou e eu e ela ficamos planejando um tempão. A gente deixa 25 segundos a câmera aberta, eu aqui de modelo, com a lanterna acesa, só para fazer um charminho, certo? E daí o que ela faz? Ela pega o celular e passa rapidamente pelo chão durante poucos segundos, para poder aparecer a areia e esse relevo todo, com a lanterna do celular mesmo. E como vê, o efeito é bastante legal. Como fica 25 segundos, a Via Láctea fica bem clara, como a gente não vê isso aqui, na verdade. Embora seja lindo, aqui está forçado porque a máquina tem uma sensibilidade muito maior do que o olho humano. Então, realmente fica um produto interessante. A Lua com Vênus, a gente teve conjunção de Lua com Vênus. Aqui o Sol nascendo de manhã. E também, todo dia, eu pelo menos acordava às 4 da manhã para ver o Sol nascendo, porque era um espetáculo que eu não queria perder de jeito nenhum. Eu até punha despertador para não deixar de acordar extremamente cedo, e fui feliz assim. Aqui nós temos a Lua com Vênus, com o Sol nascendo, e olha só as nuvens, e temos a Lua, Vênus, e aqui em cima Júpiter e Marte. Uma conjunção total, bem perto dos planetas, tudo alinhado, muito bonito. Do outro lado, enquanto o Sol nascia e o céu ficava azul claro, a Via Láctea ainda estava lá. Afinal, o ar é puro, o céu é límpido, então eu consegui tirar essa foto com o Sol já nascendo e o céu azul claro e a Via Láctea se pondo do outro lado, lá para o lado oeste. O Sol continuou subindo, já iluminando as nossas barraquinhas, 3 barracas, e a gente levanta e recomeça a rotina diária de andar. Como é que a gente anda na areia? O legal que eu acho é andar descalço nessa areia. Realmente não precisa de sapato, porque ela é tão gostosa, não afunda, é uma areia bem resistente e é morninha, super agradável. Só que eu andei descalço o primeiro dia, no segundo já começou a aparecer umas bolhas, então eu andei de chinelo, de sandálias havaianas. Algumas pessoas preferem andar de sandália papete, com meia, por causa da areia que pode raspar entre a sandália e o pé. Então, são as possibilidades de cada um. Quem for para os Lençóis Maranhenses, ou anda descalço, ou de sandália havaiana, ou de papete. Mas se eu voltasse aqui, eu nem ia levar papete nem desde casa. Eu só ia levar a sandália havaiana e um par de reserva, e é o que basta para economizar peso. E como comemos durante 8 dias, andando num lugar que não tem nada? Na verdade, nos oásis, lá que eu falei, a queimada dos Brito e a Baixa Grande, lá tem comida normal. Mas nos dias que passamos no meio da areia, o que nós fazemos? Levamos barrinha de proteína. Então, a minha dieta básica, nesse meio tempo todo, compramos todo mundo um monte de barrinhas de proteína, estudamos antes para saber o que era mais gostoso, o que enjoava menos, vários sabores, e complementamos com bolachinhas,
com leite em pó, café solúvel, frutas secas, tudo que é seco e dá para carregar. E, olha, eu posso dizer que eu me dei bem, porque eu consumi 46 barrinhas nesses dias todos, entre café da manhã, almoço e janta, café da manhã, almoço e janta, e dá-lhe barrinha com bolacha, com frutas secas, com outras com docinhos. Para os 2 primeiros dias eu tinha maçã, depois acabou e não tinha mais fruta fresca, porque nos oásis tem verdura, então não passa tão mal assim. O problema, fora eu, foram os outros. Nenhuma das outras 8 pessoas gostou de barrinha. Todos detestaram. Todos comiam fazendo careta, porque diz que enjoa, que não é legal, e teve, inclusive, o casal da Ieda e o Newton, acho que eles trouxeram, tipo, dezenas e dezenas de barrinhas para a família de 4 aí o tempo todo. Eles deram tudo no oásis, porque não aguentavam mais comer aquilo. Enfim, eu, então, sobrevivo bem, porque eu, pelo menos, gostei das barrinhas. Outra coisa que a gente levou foram filtros. Está vendo essa barrinha azul aqui? É um cilindro com filtro super fino que filtra bactérias, vírus, purifica a água. Então, recolhíamos água das lagoas, pressiona a água por esse filtro, põe na garrafa, e assim a gente tinha água limpa e, com certeza, boa para beber, e ninguém teve problema nenhum. É claro que a água lá é limpa, mas a gente nunca sabe. Então, sempre cuidávamos de filtrar nossa água. E o dia passava entre caminhadas, cansou, entra na lagoa, e logo a gente começou a dar nota para as lagoas. Então, as lagoas tinham uma escala de 1 a 10. Que nota você dá para essa lagoa? Então, para merecer 10, a lagoa tinha que ter pelo menos 1,30 m de profundidade, não podia ter alga, não podia ter peixinho, lambari, porque ficam picando a gente, tinha que ter uma temperatura agradável, um monte de quesitos a cumprir. Então, a gente andava e dizia, não, essa lagoa é nota 5, vamos procurar pelo menos uma nota 8 para poder entrar. E assim a gente ia se distraindo e andando. Uma coisa interessante é que é tão lindo você andar aqui, as fotos não dão uma ideia, ao vivo é muito melhor, que a gente berrava às vezes, nossa, que lindo, que legal, que fantástico, é realmente maravilhoso. Em que lugar que você vai que tem vontade de berrar que o lugar é lindo? É realmente, nos Lençóis Maranhenses é o canal. Agora eu mostrarei fotos de drone. Então, a Milena levantava o drone em algumas ocasiões, e essa aqui é uma seleção para você ver a pureza e a beleza da água das lagoas, e a beleza de ver isso aí por cima. De Barreirinhas, você pode contratar um avião, e pode fazer um passeio de avião, de meia hora mais ou menos, por cima dos lençóis, o que já vale bastante a pena. Mas aqui com o drone, ela voou o drone várias vezes durante toda a viagem, e realmente as imagens são muito bonitas. Aqui estão imagens de drone, da gente passeando ali pelas dunas com o drone, até que chegamos ao fim do segundo dia, todo mundo reunido nos lençóizinhos de nylon, prontos para ver estrelas. Se bem que nessa noite não teve estrela porque estava nublado, mas amanhã acordou maravilhosa. Este foi o nascer do sol do terceiro dia. Foi um vermelho refletido nas lagoas que benzo Deus, com raios de sol amarelos, foi muito bonito mesmo. Outra coisa é que não é totalmente deserto porque tem animais. Cabras você encontra vagando pelo deserto, sempre em grupo. Às vezes passa aí um grupinho de cabras, elas nunca chegam perto de você, elas imaginam que elas vivem comendo esses matos, essas algas que crescem nas lagoas, e assim elas sobrevivem. Como a cobra é um bicho adaptado bem para o calor, elas vivem bem aí. E daí a gente viu também um tipo de cachorro do mato, parece. Eu não consegui tirar uma fotografia porque foi muito rápido, mas sem dúvida era um cachorro do mato com uma cauda grossa como uma raposa, correndo assim. E a certa hora apareceu um porco, provavelmente fugido de alguma criação dos oásis, apareceu um porco correndo. E então essa é a vida que você encontra lá no meio. E você vê os cocozinhos das cabras ficam fossilizados, eles viram pedra, fica uma bolinha preta ali no meio. E daí eu tenho que contar para vocês como é que nós vamos passar por um lugar desse e deixar nossas fezes lá. Okay? A gente precisa pensar nisso também. Não queríamos deixar nada além das nossas pegadas que seriam apagadas pelo vento. Então, a gente já não levou fogareiro, nem cozinha, nem óleo, nem nada que precisasse lavar ou deixar sujeira nas lagoas. E nós levamos também potes
hermeticamente fechados, com sacos plásticos, e sim, nós tem que dizer que nós guardávamos as nossas fezes dentro disso e carregamos nas costas, e só nos oásis é que a gente despejava as nossas fezes, porque senão, imagina você andar por aqui e está cada vez mais poluído e coliformes dentro das lagoas. Espera aí, o que acontece aqui? Que apareceu umas setas. Acho que esse defeito vai ficar numa outra live que eu fiz, aconteceu a mesma coisa, infelizmente. Pois, ixi, cada vez mais, acho que eu vou parar de projetar, fechar o software e abrir de novo. Me dão um segundo, um instante só. Voltei. É algum defeito, sabe? Eu mexo com computador e eu sei que a gente realmente... Computador é um problema, nem sempre funciona como a gente quer, né? Eu estava aqui, falando das cabras. Pois, então a gente toma todo cuidado para não deixar nada, tudo levado fora. Assim tem que ser o bom turista, o bom excursionista que anda por lugares selvagens. Às vezes parava o vento. Quando para o vento, fica bastante abafado, sabe? Por causa do calor e da umidade. Mas também as lagoas ficam absurdamente espelhadas, é muito bonito. Aqui a gente estava passando por algum outro oásis que foi engolido pelas areias e a gente viu isso aqui, olha, uma escultura de Salvador Dalí, que se chama O Homem Chamando o Táxi. Aqui está essa lagoa. Pois, está aí esperando o táxi que não existe. Lagoas espelhadas, muito bonito, completamente diferente quando o vento para. E mais uma ideia de drone, ó. Estamos chegando aqui nessa pontinha que é da Baixa Grande. Por aqui nós vamos nos hospedar, está perto. Até que chegamos na Baixa Grande. Depois de 2 dias, em 2 noites nas areias, 3 dias, chegamos aqui na Baixa Grande, começam a aparecer vilas e de repente caiu uma chuva forte. Então eu pus essa foto aqui para mostrar que a gente também leva capa de chuva do tipo poncho, que cobre você e a mochila, e desse jeito, é claro que não é tão agradável andar na chuva, mas a gente consegue prosseguir, depois vem o sol, seca tudo e está todo mundo em paz. Chegando no Redário, do seu Moacir e da dona Dete, famosíssimos há mais que 30 anos recebendo turistas ali, a gente não deixou de comprar uma Coca-Cola para comemorar a passagem pela civilização, naturalmente. Muito legal. E aqui, olha, a ideia do Redário. Então, é aqui que a gente dorme. Tem comida boa, eles fazem janta, almoço, café da manhã, o que você pedir, eles fazem, e você dorme nessas redes, e até que é muito confortável. Eu estava com medo que eu não ia conseguir dormir em rede, porque não estou acostumado, mas dormi bem. E a sorte foi que essa noite, justo à noite que nós passamos no Redário, choveu forte a noite inteira. Uma chuva e chovia. Essa é uma foto que eu tirei de manhã, quando acordei para ver o tempo fechado lá fora. Fizemos uma reunião. O que fazemos com essa chuva? Vamos ficar aqui mais um dia, ver se para, ou vamos continuar? Pois nós voltamos por continuar. Vamos de chuva mesmo. Pois não é que nós tomamos a decisão certa, olha só o que aconteceu em seguida. A chuva parou, foi a gente montar as coisas, a chuva parou, apareceu um lindíssimo arco-íris, e vocês podem ver aqui o galpão onde dormimos, o tal do Redário. Ele é coberto de folhas de carnaúba. A palmeira da carnaúba, que não são essas que estão aqui, mas é de com outro aspecto, ela tem uma cera que é usada para cosmético. Então, como ela tem uma cera muito impermeável, todas as casas da região são cobertas com folha de carnaúba, e ó, de parabéns, porque não caiu uma gota, choveu a noite inteira e a impermeabilização é perfeita. E você não mata a árvore, você corta as folhas, elas crescem novamente, é como fazer uma poda. Absolutamente ecológico e renovável. Então, esta é a dona Dete.
na sua casinha de tijolos, bem simples. Aqui está a fonte de proteínas de quem mora lá. Eles recebem os jipes que trazem mantimentos. Eles têm gerador que gera energia, então à noite tem luz até certa hora, tem tomada até certa hora para recarregar seus celulares, suas câmeras fotográficas, o drone. Eles têm extensão, eles cuidam bem da infraestrutura e criam esses animais todos para ovos, leite, carne e assim vai. Esse é o seu Mário e a dona Détil, extremamente simpáticos, já há muito tempo. Está aqui a geladeira deles. Ela funciona só de noite, mas é suficiente. Durante o dia eles não abrem e assim vai. Aí, este menininho estava sempre junto da cozinheira, que era uma moça que fazia comida lá na cozinha. A certa altura eu perguntei, ele é seu filho? E ela falou, não, eu peguei para criar. E é interessante, um traço da região lá do Maranhão é que é comum que as pessoas dão os filhos para o outro criar. Pode ser um parente ou pode ser qualquer outra pessoa que quer pegar o filho, as pessoas dão os filhos, é comum. Há 20 anos atrás, inclusive, eu conheci vários casos e falei com várias pessoas que tinham pegado filhos para criar e que tinham dado filhos para criar. Interessante, pois esse menino é de alguém e a moça pegou para criar porque queria um menino. E assim ele está lá crescendo, feliz, brincando no meio das areias. Saindo novamente para caminhar, está um pouco nublado, mas durou pouco, porque logo vem o sol e foi um dia maravilhoso, entre línguas de terra, travessias, até que chega aqui. Entre os dois oásis tem o Rio Negro, que é um rio bastante grande, que vem do sertão do Maranhão, cheio de matéria orgânica e por isso tem águas escuras. E ele é fundo e tem correnteza. E são muitos braços, então a gente gasta horas para atravessar esse rio, na verdade. Porque você chega, tem que ficar procurando um lugar para atravessar, atravessa com alguma dificuldade um braço do rio, e atravessa, e do outro lado tem outro braço do rio. E aí você acha que acabou, quando vai ver tem mais um braço do rio. Então é bom mesmo ir em grupo para que várias pessoas fiquem procurando qual é o melhor lugar de atravessar. A gente ia sem mochila, para ver se ia afundar ou se tinha correnteza, e não dava, voltava, não dava, voltava, até conseguir atravessar em algum lugar. Essa aqui é uma das últimas travessias que fizemos do Rio Negro, e depois de algum tempinho nós passamos. Chegamos do outro lado, e o drone foi solto. A coisa mais linda, olha como é o Rio Negro visto por cima, os bancos de areia com aquela água escura vermelha que vem do sertão, é uma coisa de outro mundo, é uma pintura, certamente lindíssimo. A gente via as imagens do drone e ficava maravilhado, dizia, olha só o que tem aqui. Quando você passa, anda por cima disso, mas visto de cima é impressionante. Então, se um dia alguém pegar uma excursão de avião de Barreirinhas para ver os lençóis, não deixa de pedir para o piloto passar sobre o Rio Negro, porque vocês vão ver entre os dois oásis, porque vocês vão ver essa maravilha que é o rio, as formas dos bancos de areia do Rio Negro. É lindo mesmo, super impressionante. Aqui nós, na última margem, aqui foi o último braço do Rio Negro que atravessamos. Depois disso, voltaram as dunas e as lagoas. E a caminhada continua, e mais um pôr do sol. Como será que vai ser o pôr do sol de hoje? O pôr do sol, eu até deixei passar, mas olha só, consegui um panorama da Via Láctea. Isso é uma composição de várias fotos com a câmera na vertical, e você vai emendando, e você vê aqui o centro da Via Láctea, que é onde tem esse V aqui escuro, e aqui é o braço sul. No braço sul da Via Láctea, aqui bem fraquinho está o Cruzeiro do Sul, porque a foto é grande, bem grande angular, né? Aqui tem nebulosas, esses laranja cor-de-rosa aqui são nebulosas, entre os quais está a Eta Carina, que é a maior supernova da Via Láctea. Aqui é um berço de estrelas gigantesco, muito bonito. E essa luz laranja não é nada de cidade nem de astro, é a luz zodiacal. A luz zodiacal é a luz do Sol se refletindo na poeira que existe flutuando entre o Sol e a Terra. Então, a luz do Sol bate e cria esse reflexo alaranjado no horizonte. Isso se chama luz zodiacal. Aqui eu pedi para as pessoas, a certa hora, acenderem as lanternas na barraca, porque eu queria que tirasse queria tirar o reflexo das luzes da barraca na lagoa, com as estrelas e a duna, e deu certo. Interessante é que
Todo mundo acendeu a lanterna e a Sueli não conseguia acender a lanterna. Mas o que está acontecendo? Não acende, não acende. Ela berrando lá. Aí ela acendeu, a lanterna é complicada. Ela começou a dar uma luz de alerta, vermelha, pisca-pisca. Aí ela mexeu, mexeu, ficou verde, pisca-pisca. Aí ela mexeu, mexeu, mudou de cor. Aí ficou... Até que ficou um bom efeito, misturando todas as cores que ela conseguiu, deu esse azulado lindo aqui. Valeu. Essa é uma foto da Milena, devo dizer, ela tirou do Jaime apontando para as estrelas, justo contra a luz. Veja só a abóbada celeste maravilhosa que temos lá. No meio do nada, com as luzes da cidade longe, se refletindo nos lagos. Olha, não tem o que se compara a passar uma noite serena dessas, no meio dessas areias, absolutamente isolado de tudo. Aqui já é de manhã, com a Via Láctea se pondo do outro lado, e o sol nascendo, com Vênus ali, sempre brilhante, e a gente de butuca esperando a maravilhosa vinda do sol, sempre vermelho, sempre com um espetáculo o sol nascendo. Imagina que aqui nas cidades onde moramos era assim antigamente, só que por causa dos prédios e da civilização a gente não vê mais. É realmente solene, parece algo solene o sol nascendo, com raios divinos. Aqui de manhãzinha, a gente andando, se preparando para tomar o nosso café, e volta, aqui eu volto a andar, aqui é um exemplo de lagoa com matinhos, que são interessantes, e esses matinhos têm essa flor. Às vezes tem lagoas inteirinhas pintadas de branco com essa florzinha aqui, muito simpática. Você vê que é uma flor aquática, com uma folha que flutua. E em certa lagoa, que tinha peixinhos, olha quem apareceu. Uma tartaruguinha, mais ou menos do tamanho de uma mão. Perdão. Bem pequenininha. E ela estava lá, subia para respirar, descia, nadava. Belíssima surpresa. E, de novo, escolhendo lagoas nota 9, de 8 para cima, aliás, para nadar, até que mais uma noite, a noite no meio das areias, entre os dois oásis, eis que a Sueli saiu a passear. A gente ficou de um lado aqui para ver o pôr do sol e ela resolveu andar do outro lado. E ela deu um espetáculo. Tirei uma quantidade de fotos dela andando do outro lado, foi um belíssimo passeio, até que desembocou aqui dela fotografando o pôr do sol. É uma cor de ouro na hora do pôr do sol, realmente impressionante. Aqui à noite, depois de um magnífico pôr do sol, a noite nublou, temos aqui uma barraca e às 4 da manhã lá estou eu de pé de novo, tentando pegar alguma estrela, não querendo perder nenhuma oportunidade. Agora que a gente já está no meio dos lençóis, aparece aqui a luz amarela de Santo Amaro, já do outro lado. Então a luz de Barreirinhas, que é branca, fica longe, e Santo Amaro, que ainda deve ter luz de sódio, tá lá com o reflexo de luz amarela. E chegamos no segundo oásis, que é a Quebrada dos Britos. Já dá para ver que, primeiro, ele tem muito mais água, porque os braços do Rio Negro passam aqui no meio, e também tem muito mais gente. São muitas casas espalhadas aqui por esse lugar. E você vai chegando, e é um lugar pré-histórico, de mato, muita água, e tem umas coisas bem absurdas. Vocês estão vendo essa figura aqui? Pois é um macaco lutando karatê. Tá vendo? Você anda, de repente, chega e tem um macaco fazendo pose de karatê. Quem diria? Uma bandeirinha que dá para ver de longe marca a entrada do oásis. Então você desce a duna e tem a trilha que entra dentro dos oásis. A gente segue a bandeirinha e logo está dentro de uma floresta densa, que realmente a gente sai das areias e passa para uma floresta. E o lugar é pré-histórico. Nós vimos esse brontossauro pastando tranquilamente na copa das árvores, nem virou a cabeça para olhar a gente passar. Continuou pastando lá. O lugar, porque se é época de chuva, também estava bastante inundado, todas as trilhas estavam cheias de água, mas você anda tranquilamente, a água é quente, até que chegamos ao nosso destino. Já os que tinham ido antes, o Jaime Ameiro, já conheciam aqui o redário da Maria Jesus, porque existem muitos redários, muita gente que organiza galpões com rede, refeição, mas nem todos são limpos, nem todos são de boa qualidade, e essa Dona Maria Jesus tinha sido recomendada, nós fomos atrás da Dona Maria Jesus e assim achamos. E realmente um lugar perfeito, limpinho, bonito. Aqui uns tipos que circulavam por lá, gente local. Achei interessante essa feição do senhor. E, de repente, era a hora do almoço, os 2 filhos dela chegaram da escola.
Sim, porque como é uma vila mais ou menos grande, muita gente mora lá, tem uma escola municipal. O menino e a menina chegam, jogam os cadernos em cima da mesa, arrancam a roupa e fazem a maior farra no rio do lado. Então, elas renderam bastante coisa, ficaram se divertindo. Ela vendo que eu estava tirando fotografia, a menina se exibiu bem, fazia paz e amor, olá, estou tirando foto. E brincaram bastante ali, na beira do rio. Foi interessante ver como é a vida deles. Imagina você chegar seu filho chegar da escola e ter um riozão do lado para nadar à vontade e se refrescar. A cozinha tinha inclusive forninhos de barro aqui, e que eles põem carvão e fazem comida aqui em cima. Claro, além do fogão a gás, eles também têm isso aqui. Essa é a nossa cozinheira. Fez uma comida deliciosa, porque ela era cozinheira profissional de um hotel em São Luís. Até que ela resolveu largar tudo e vir morar na Quebrada dos Britos. Hoje ela faz comida aqui para os turistas que passam e dormem no redário da Maria Jesus, de ótima qualidade. Este é o redário da Dona Maria Jesus. Ele não tem paredes, mas nem precisa, porque só faz calor, né? A temperatura à noite é bastante agradável e a gente dorme aí nas redes. Achei muito interessante porque o lugar é cheio de cajueiros, e o cajueiro eu não conhecia, eu nunca fui muito para o Nordeste. O cajueiro é uma árvore que esparrama pelo chão, mais do que batatinha, talvez, né? Cajueiro, quando nasce, esparrama pelo chão. É muito curioso, achei muito legal as formas que o cajueiro faz quando esparrama pelo chão. Infelizmente, não é época de caju, não deu para ver nada. O lugar onde eles lavam roupa, esse é o tanque deles. No meio do rio, tem essa tina, essa tábua, e aí lavam roupa. Algumas cenas do lugar, e a gente queria telefonar para a jardineira de Santo Amaro e nos buscar em Betânia. Queria confirmar. A Kimiko, que está aqui presente, nos deu o contato do Nilson, que tem jardineira e opera em Santo Amaro. Então, nós subimos no alto dessa duna muito alta, no fim da Quebrada dos Britos, e aqui tinha sinal de celular já, porque Santo Amaro está mais ali na frente. Então, é o primeiro sinal de celular, depois de tantos dias, a gente conseguiu ligar para ele, agendou direitinho a jardineira, e o que é interessante é que não parece neve, as areias são tão brancas, isso me lembrou Bariloche, um lugar com lagos e neve branca, é realmente impressionante. Aqui o pôr do sol visto do alto daquela duna, a duna do celular, e de novo temos um céu estrelado maravilhoso, do lado da Maria Jesus. Aqui de novo o Cruzeiro do Sul. Veja que a estrela do topo do Cruzeiro do Sul é vermelha, só aparece quando você tira a foto com bastante sensibilidade. E aquelas nebulosas cheias de estrelas que tem aqui do lado do Cruzeiro do Sul, como eu falei. E essas fotos são compostas também de várias fotos, aí à noite procurando o assunto, já que a noite estava bonita. É uma calma, uma paz maravilhosa. Aqui a gente vê o escorpião, ó, 3 estrelas e um gancho aqui. Ele fica perto do centro da Via Láctea, que é aqui esse V e essa nebulosa super amarela aqui, cheia de estrelas, que é o centro da Via Láctea. Tchau, Dona Maria Jesus. Uma noite aí só e continuamos andando. Agora o objetivo é passar mais 2 noites nas areias e depois chegar em Betânia, que é o nosso ponto final. A partir de agora é interessante porque as dunas ficam redondas. Eu não sei por quê, deve ser a composição da areia. Não parece louça de banheiro? Tudo muito curvo, tudo muito redondo. As dunas aqui não tem mais aresta. É muito bonito, completamente diferente. Muito interessante. Eu curti bastante essas dunas, que você pode ver se vai de Santo Amaro, na verdade. O Jeep te deixa num lugar, faz uma caminhadinha. E aqui estão lagoas. Eu vi esse besouro saindo do fundo da terra. Os bichos, os insetos, como as tesourinhas, ficam todas enterradas durante o dia e saem à noite. Esse besouro, eu achei que estava com insônia. Eu vi ele saindo do buraco, deu uma voltinha e deve ter entrado depois. Atravessando lagoas, e esta foi uma lagoa nota 10. A água era tão morninha, tão transparente, tão profunda, mandar só um pouquinho já não dava pé, dava para nadar longe. Essa lagoa foi uma coisa fantástica, uma diversão. Naturalmente, era lugar de soltar o drone e fazer umas fotos maravilhosas aí que a Milena fez de drone. Veja só, imagina você nadando neste lugar, que beleza que é. A lagoa é gigantesca. Desse trecho final, as lagoas são muito grandes mesmo, realmente maravilhosas.
Nós na beira da praia da lagoa, descansando depois de muito nadar e de muito refrescar, até que achamos um lugar para acampar, maravilhoso também, uma lagoa super linda, e tivemos um pôr do sol daqueles, olha só, outro pôr do sol super laranja, maravilhoso, nada mais do que ficar contemplando. De novo, as nossas tesourinhas que saem para caçar à noite. Aqui eu tinha derrubado no chão, sem querer, uma migalha de barrinha de proteína. Como disse, era minha janta, né? E olha, essa maior atacou, ficou lambendo a barrinha de proteína, e interessante é que as outras também queriam comer. Elas ficavam rodeando, mas quando chegava perto, essa aqui atacava com a pinça, e não deixava nenhuma outra tesourinha chegar perto. E assim ela ficava o tempo todo se defendendo, comendo e se defendendo, porque ninguém tasca que essa comida é minha. Ninguém tasca que eu vi primeiro. O sol nascendo no dia seguinte, e drone novamente. Veja só que maravilha. Drone novamente. Um monte de lagoas. Nós viemos daqui, ó, aqui é Queimada dos Brito, e nós viemos andando no dia anterior, tudo isso aqui, atravessando onde a lagoa era mais rasa, até resolver acampar aqui para passar a noite. Essa lagoa aqui é interessante, ela parece América do Sul, aí você vê aqui o Canal do Panamá, e aqui tem o México e a Flórida. Ainda isso, realmente é a Lagoa das Américas. Haja imaginação, né? Veja onde estávamos, as nossas barracas, no meio do nada, não tem ninguém, não tem barulho além do vento nos seus ouvidos. Voltando a caminhar, línguas de areia, já tá dando um desespero no coração, porque isso tudo vai acabar. Uma borboleta perto de lagoas, às vezes aparece um inseto voador, como umas borboletas lindas, até que nós achamos um lugar para acampar na última noite. Esse foi o melhor de todos, porque era cercado de várias lagoas, um lugar lindo, super cênico, e aqui deste lado era uma das lagoas nota 10. Era funda, não tinha peixe nenhum, não tinha alga nenhuma, a água era quentinha, era uma delícia essa lagoinha, e nunca vou esquecer dela. E o pior é que, como isso sempre muda, ela nunca mais vai existir. No ano que vem ela não existe mais, já mudou de lugar, já foi outra coisa. De drone, olha só. Como é maravilhoso. Eu acho que quando as lagoas secam, quando para de chover, eu acho que esse trecho escuro, que é onde tem alga, é onde a lagoa não seca. Eu acredito que esses lugares sem vegetação é o lugar que as chuvas encheram. Depois, à medida que vai secando, o mato não sobrevive naturalmente. Aí estávamos, e o drone chega mais, essa é a foto de abertura de propaganda que a Val escolheu. E saímos a caminhar naturalmente, só com as nossas pegadas, que o vento apaga. Aqui foi engraçado. Estava um astral tão alto que essas duas começaram a cantar de tudo que era música e dançavam, ficaram um tempão cantando e dançando, e a gente só apreciando o espetáculo. Foi muito legal. As sombras compridas no alto da duna, como vê, aí a camiseta pendurada do lado. E se aproxima a nossa última noite. E este foi o último pôr do sol, que também foi do mais maravilhoso. Tinha 2 lagoas para o sol se refletir, não era nem uma só. 2 lagoas na duna mais alta da região. Aí o sol se pondo, e a gente tira foto e tira foto de monte, e depois que ele se pôs, vieram aqueles raios maravilhosos, como se despedindo, e agora a lua crescente. Do outro lado, já começando a despontar. Nós escolhemos justamente para fazer essa viagem o período da lua nova, porque teria mais estrelas. Eu achei que seria mais legal do que andar na lua cheia, porque daí saí, viu quanta foto de estrela maravilhosa saiu. E no dia seguinte chegamos a Betânia, outro lugar com grandes lagos e rio passando, até que aqui quando chegamos estava sem vento, um abafo enorme, não via a hora de chegar. Realmente é tudo lindo, mas também quando para de ventar, a gente não aguenta, tem que entrar na lagoa. Aqui é o ponto onde as jardineiras vêm nos buscar. E depois, chegando em Santo Amaro, o que todo mundo queria era uma refeição daquelas, né?
pegamos um restaurante recomendado e olha só, depois de tanta barrinha de proteína, bolachinha, café solúvel, a gente tomou mais uma vez uma refeição de verdade. E para arrematar, a gente achou essa biboca, se você passa na frente, não dá nada por ela, mas acho que foi dos sorvetes mais deliciosos que eu já comi na vida. É uma senhora que faz o sorvete artesanal. O sorvete de coco dela, ela falou que ela usa leite de coco, raspa de coco, ela usa puro coco. Ela não usa outra coisa além do coco. E uma delícia. A ponto de que a gente foi bater na casa dela para abrir, ela abriu depois que fechou e vendeu sorvete. E no dia seguinte, que a gente ia embora muito cedo, nós fomos bater na casa dela e compramos sorvete antes de ir embora. Agora, para terminar, se vocês têm mais um pouquinho de paciência, eu quero passar um vídeo que é uma compilação dos filmes feitos de drone pela Milena. Então, agora, esse aqui dura uns 6, 7 minutos. Vamos ver várias visões dos Lençóis Maranhenses de cima. A travessia do Rio Negro.
recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Da coco, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar, Brasil, pra mim. Ah, ouve essas fontes murmurantes, aonde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Muito bem, pessoal, era isto. Assim são os Lençóis Maranhenses. Não é todo mundo que precisa fazer a travessia completa, mas dá para ir para Barreirinha, Santo Amaro e ver muito disso tudo. Espero que tenham sonhado e ficado com bastante vontade de ir lá visitar. Essa visita que nós fizemos aqui foi a amostra grátis, né? Agora nós temos que ir lá, certo? Eu tenho certeza que é espetacular, Márcio. Fantástico, parabéns por essa apresentação, pô, isso aí é, né, maravilha de arte na natureza, né, Bibi? A Sueli está com a mão levantada, Sueli, não sei se tem alguma pergunta ao Márcio. Não. Acho que ela clicou sem querer no lugar de levantar a mão. Tudo bem, então pode ser. Não. Mas, Márcio, eu abro aí para todas as pessoas que quiserem deixar seu comentário, certo? Mas é um espetáculo que você fez para nós aí, e com certeza todas as pessoas que estão assistindo isso aí já estão viajando, certo? Já estão, como é que eu faço para ir lá? Muito bem. Químico, né? Isso? É isso. Não, vamos pegar o telefone da Químico para ligar para ela, certo? Vamos organizar isso aí. Ela agora está desenvolvendo a região de Maceió.
Ela não está mas mais nos Maceió. lençóis, mas ela tudo que está lá, ela colaborou demais. Com certeza seria bem Nossa, mas diferente esse que equívoco. espetáculo, certo? Quer dizer, quantas pessoas, né, quantos brasileiros conhecem isso? É falta de divulgação. Nós tínhamos que ter Pois. mais, né? Mais propaganda dessa maravilha da natureza, certo? Que coloca aí, e tenho certeza que cada mês que você passa lá, a fotografia, a imagem para os seus olhos, para a sua mente, etc., é diferente daquilo, certo? Quer dizer, se foi Sim. um ano, foi daqui 6 meses, é diferente daquilo que você vai observar lá. Certo? Não, as fotografias do céu, os pôres o pôr do sol, né? Nascer do sol, tudo isso, certo? Quer dizer, é uma maravilha, certo? Não tenho... As palavras, a gente, parece que está fugindo de falar, vai ser algum comentário mais elogioso, mas olha, parabéns, né? A Muito sua bem. explanação, como sempre, é fantástica, certo? Suas apresentações. Aqueles que estão assistindo pela primeira vez, entre no site do IEP, iep.org.br, certo? No YouTube, Instituto de Engenharia do Paraná. Vocês têm todas as viagens lá registradas, vocês podem assistir. Tem né? O Viajando pela Cultura aí, nós estamos eu não lembro se é a 37ª, 38ª apresentação, certo? Então, talvez até a Beth ele recorde aqui, eu não tenho aqui a informação exata, mas meu Deus, realmente fantástico demais, certo? Fantástico. Eu não tenho palavras para te dizer, agradecer isso que você está nos apresentando aqui e estimulando a conhecer essas belezas do nosso Brasil, certo? Do nosso Brasil, que não é apolítico, é apartidário, está lá disponível para quem quiser, certo? Isso, né? E só o pessoal só está elogiando, só temos comentários elogiosos para você, para todos os participantes. Parabéns, Milena, Puro, quer dizer, o pessoal que fez, a Milena que fez a parte de drone, certo? É só... Né? A minha esposa está assistindo aí, certo? A Marisa que está, certo? Ela deve estar maravilhada, quando é que nós programamos a viagem? Eu digo, não, primeiro a gente, já está fazendo sinal positivo, vamos viajar, já está querendo que a gente viaje. Beth, você levantou a mão, fica com você, Beth. Oi, parabéns, Márcio. Eu conheço alguma coisa dos Lençóis Maranhenses, mas eu coloquei um comentário lá no início, eu disse, eu vou me surpreender. E realmente me surpreendi. É muito linda a tua apresentação, parabéns também a esses outros colaboradores que fizeram essas imagens aéreas, ou mesmo a guia turística, né? Não me lembro direito o nome das pessoas, mas você sempre surpreende. Tem um time muito bom nesse programa do IEP, do Viajando pela Cultura, né, Nelson? Oh. Né, Nelson? Fantástico, bem. Certo? Márcio, qual é a próxima? Qual é a próxima, Márcio? Nós queremos viajar junto com você. Já tem 3 viagens programadas para esse ano. Vamos lá. Opa, então tá bom. Olha, como eu coordenava antigamente esse programa, eu nunca fiz apresentação, mas eu acho que eu vou fazer, eu vou pedir para o Nelson para fazer. Aliás... Opa, é só dizer o dia que você quer, Beth, é só dizer o dia, está marcado, é amanhã? É amanhã? Só que amanhã não dá porque não tem divulgação, né? Daí não vai ter público. Vamos fazer. Depois do carnaval aí, Beth. No carnaval você passa preparando lá a apresentação. Tá certo. Eu tenho uma viagem bacana também para fazer esse ano para fora, e daí já vou pensando como é que eu vou tirar as fotos. Claro, não vai ser o padrão do Márcio, mas depois na volta vamos fazer um Viajando pela Cultura, né? Borgonha, Croácia, Espanha. Opa, isso aí, Croácia é muito bom. Tá certo. Parabéns. Parabéns aí, certo? O Assis, que colocou um comentário um pouquinho maior a respeito, certo? O Assis... O Márcio, contexto excelente, mas o planejamento prévio dele é impressionante, né? Eu acho que Ei, Márcio, quantos meses você levou planejando essa viagem? O que você ia comer? Como é que você ia agir? Como é que você ia fazer com a housekeeping? Pois Todas essas questões, a barraca. Nossa, tudo muito planejado. Isso aí é um safari, quase. Pois, antes disso, foi muito planejamento. Eu tinha algumas barracas em casa, algumas boas, outras não.
e eu canibalizei uma barraca, montei a que eu levei, montada a partir de outras duas. Peguei, serrei as coisas para deixar uma barraca do jeito que eu queria, que não tivesse tela por dentro por causa da areia e do vento, e pensamos no calçado e pensamos longamente na comida. Eu comprava barrinhas de proteína e dava nota e grampeava num papel, Olha só, para depois lembrar quais eram as melhores barrinhas de proteína que eu não ia enjoar. Você leu o livro do Almir Klink, né? Ele foi para a Antártica. Ah, sim, todos. Você deve ter lido para fazer o planejamento da viagem. Parabéns, Exatamente. cara. A gente vê, né, esse resultado maravilhoso que você colheu, mas acho que isso aí foi 30% do total de tempo que você gastou nesse planejamento aí. Eu gosto muito desse detalhe, né, do planejamento, porque para você captar esses detalhes aí, você tem que estar com o equipamento certo, né? Você tem que estar atento ali. É impressionante. Parabéns, Márcio. Eu assisti também aquele Pelos Céus do Brasil, né? Excelente. Né? E você trouxe um pouquinho também da visão aí do céu, que é uma coisa que a gente, quando era pequena, a gente queria ir para o céu, né? Então, quando vê a sua apresentação, a gente fica sabendo por quê. Obrigado, Márcio, por compartilhar aí. Parabéns. Muito bem. Eu só tenho uma curiosidade, certo? Nesse local, você tinha lá alguns insetos. Tem algum mosquito, alguma coisa? Você teve uma preparação, alguma proteção? Não sei se existe alguma coisa lá. Não sei se tem algum Então, bicho que quanto sobrevive ao a isso. mosquito, o único lugar que encontramos mosquito foi no segundo oásis, naquele da Maria Jesus. À noite tinha algum mosquito, sim. Talvez, Agora, fora gente, isso, talvez por ter alguma água parada ali, atravessa o Rio Negro, atravessa ali por vários braços, faz várias lagoas paradas. Agora, fora isso, zero. Zero mosquito, Mas do zero vento, incômodo. né? O mosquito Acho não que por gosta de causa do vento, né? vento, As tesourinhas não incomodam, elas são super É. rápidas, você não pisa em cima, por mais que tenha um monte a toda volta, logo você se acostuma com elas. Borboleta não incomoda, tartaruga não incomoda. Não. Mas alguém tem mais alguma pergunta, algum esclarecimento, alguma dúvida? Como sempre, o Márcio dá a tinta do detalhezinho do como é que ele fez aquilo. Quer dizer, pô, se você quiser repetir isso, não esqueça o nome da pousada que você tem que ir, ou como é que é. Quer dizer, pô, é um pacote Márcio, perfeito, certo? Pacote perfeito. Parabéns, Márcio. Pô, pelo vocês amor de Deus. cruzaram com mais algum viajante? Não. Vocês praticamente ficaram sozinhos, que a gente não vê Olha, ali. Não tem pegada de ninguém naquelas areias ali, né? Não cruzou. Teve uma certa hora que passou uma turma longe. E quando estava no segundo redário, aquele da Maria Jesus, tinha um casal que chegou. Um casal jovenzinho, chegou e dormiu lá. E saiu, e ia ficar mais um dia lá, na verdade. Mas fora isso, você só vê gente quando desce da jardineira, depois não vê mais, e quando está chegando em Betânia, ou já aparecem algumas jardineiras de excursão que vêm de Santo Amaro. Mas, de resto, o isolamento é total, não tem ninguém, absolutamente ninguém. Putz, é fantástico. E olha, é uma delícia sem ninguém. Você escuta o barulho do seu corpo. Sem Facebook, sem WhatsApp, hein? Que coisa, não. hein? Você escuta o seu corpo. O ritmo do seu corpo, escuta o seu respirar, o seu coração, escuta o seu fígado, as suas veias, tudo. Que maravilha, certo? Que maravilha. Delícia, uma delícia. Parabéns, Márcio. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta a mais, algum esclarecimento, algum comentário. Eu sei que tem muitos comentários, eu não vou ler aqui, mas todos eles, é unânime, Márcio. É unânime. Né? Parabéns, só parabéns aqui para você e toda a equipe, que é, né, pessoal de filmagem, fotos, etc. O grupo de 9 pessoas que teve aí nessa viagem maravilhosa. Tá? Então, muito bem, é isso, pessoal. Espero que tenha inspirado vocês a irem. Eu gostaria que todos abrissem aí, se possível, né? Abrissem aí para foto. Para a gente tirar uma foto aí, certo? Aí, isso. Então, eu já tirei aqui uma foto, vamos tirar mais uma.
Deixa eu tirar mais uma aqui. Aí. Pronto, está tirada a foto, certo? Agradeço a presença de todos e esperamos contar com a presença de vocês no nosso próximo evento, certo? Para que viajemos todos juntos aqui, tá? Novamente viajando com Márcio, com todas essas pessoas maravilhosas. Beth, você está escalada aí, certo? Depois do carnaval, vamos acertar essa viagem aí, certo? Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite. Tenhamos todo um bom descanso. Parabéns, Boa Márcio. noite. Uma salva de Boa palmas para noite, você. até Parabéns, mais, muito até obrigado. mais. Parabéns. Valeu, um abração, pessoal, Abração, grande. Márcio, Gostei de parabéns. ver todo mundo. Abraço Tchau, tchau. enorme aí para você.